Olá, retornando com o nosso estudo, sobre excelência e qualidade nos serviços públicos. No último bloco, nós falamos sobre o modelo de excelência em gestão pública. E nós falamos o quê? Que a administração pública, quando utiliza esse modelo, ela precisa estar alicerçada em alguns fundamentos. A gente vai ter os fundamentos constitucionais, que são os princípios da administração pública, que ela é obrigada, a seguir, que é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também existem os princípios universais, que são os fundamentos da gestão pública contemporânea, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Nós vamos passar por cada um desses fundamentos. Vamos lá? Primeiro fundamento que a gente tem aqui é o pensamento sistêmico, que vai tratar aí das relações de interdependência. Por que essa interdependência? A gente sabe que os órgãos e as entidades públicas são sistemas vivos, as organizações são sistemas vivos. E por que são chamados de sistemas vivos? Porque interagem com o meio. Então não existem organizações isoladas, elas vão interagir com o ambiente. E como existe essa interação, essa interdependência, essas relações entre organizações públicas e o meio onde elas estão inseridas, o ambiente, tem a interação com vários atores, inclusive com a própria sociedade, por isso o sistema de gestão ele deve ser dinâmico, por conta dessa interação com o meio ambiente. Então ele precisa ser dinâmico e capaz de contemplar a organização como um todo. Então esse pensamento sistêmico ele tem que permear por toda a organização, para que ela possa interagir com o meio ambiente, com o ambiente onde ela está inserida, com os atores e principalmente com a sociedade, como nós falamos. Um segundo fundamento também essencial é o aprendizado organizacional, que é essa busca contínua de conhecimentos, de uma forma que seja estruturada, específica e também proativa. O aprendizado organizacional ele é fundamental dentro do modelo de excelência de gestão pública. E a busca contínua, na verdade, essa palavra contínua é uma característica da excelência e da qualidade. A qualidade, a excelência é essa melhoria contínua de processos. Então, como é algo dinâmico, precisa estar aí continuamente sendo atualizado, e os conhecimentos também. Porque as mudanças estão acontecendo, as organizações, por fazerem essa interação com o ambiente, tanto interno quanto externo, ela vai sofrer influências, essas influências externas, vai sofrer influência das mudanças que acontecem, porque a dinâmica do mercado, a dinâmica do mundo, ela acontece o tempo inteiro, então essas mudanças vão afetar de alguma forma a organização, seja ela no âmbito privado quanto no âmbito público. Então a organização ela vai precisar dessa busca contínua de conhecimentos para que ela esteja sempre atualizada. Outro fundamento que a gente tem é a cultura da inovação. O ambiente ele tem que ser favorável à criatividade e à experimentação, para que novas ideias, dentro desse conceito de inovação, novas ideias surjam e possam aí gerar um diferencial para a atuação da organização. Então, novas ideias, tem que escrever ideais. Então, ideias, para que então a organização ela consiga ter um diferencial na prestação dos seus serviços. Então, por mais rígida que a organização
dentro da administração pública ela precisa ter a cultura de excelência, que nós falamos lá no primeiro bloco, né? Ela precisa criar essa cultura de excelência, e essa cultura de excelência vai exigir que ela seja flexível, para que ela tenha capacidade de inovar, para que ela traga novas ideias, para que ela estimule a criatividade e a experimentação nos seus servidores, né? Para que eles possam trabalhar e trazer novas ideias mesmo para dentro da administração pública. E aí a gente vê que a cultura da inovação, ela está muito ligada com o aprendizado organizacional e também com o pensamento sistêmico, tá? Então esses fundamentos todos que a gente está vendo aqui agora, pessoal, eles precisam estar em conjunto quando se desenha o modelo de excelência na gestão pública. São iguais os princípios constitucionais da administração pública. Todos aqueles princípios do LIMP, eles têm que estar presentes na atuação da administração pública, né? Ela não pode seguir o princípio da legalidade e não seguir o princípio da publicidade, ou o princípio da moralidade, ou da eficiência, tá? Então, esses fundamentos, eles precisam estar em conjunto no momento do desenho aí, da aplicação desse modelo de excelência na gestão pública, tá bom? Então, um quarto fundamento que a gente tem aqui nesse slide é a liderança e constância de propósitos, que é uma liderança que seja aberta, democrática, inspiradora, que o papel do líder, né, é inspirar aí os seus subordinados e as pessoas que estão ao redor dele, também motivar essas pessoas. Então, a liderança ela precisa ser aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas. Essa liderança, ela é da alta administração. Então, a alta administração precisa abraçar esse tipo de liderança para que ela possa desenvolver a cultura de excelência, promover as relações de qualidade e proteger o interesse público. Então, a participação ativa aqui da alta administração é fundamental para dar unidade aos propósitos. Unidade aos propósitos, que foi o que a gente viu aqui, liderança e constância de propósitos. Porque imaginem vocês, né? Você está lá, passou no concurso, né? Começa a trabalhar num determinado órgão e a alta direção daquele órgão não compra essas ideias, né? Não lidera baseado em querer alcançar excelência nos serviços públicos. Então, você como servidor pode até trazer novas ideias, porque você está ali, né, buscando continuamente conhecimento, está fazendo as capacitações, está nesse processo de aprendizado organizacional, você traz ideias, você usa a sua criatividade. Mas se a alta administração ela não está aberta para receber essas novas ideias, vai ficar muito complicado, né? É desmotivador. Então, é necessário que aqueles que lideram ali, que mandam, né, que estão ali na alta direção, eles comprem a ideia, porque eles vão patrocinar essa ideia. Então, eles vão dar todo o apoio e todo o suporte para que o restante ali dos servidores daquele órgão possam trabalhar em cima dessa nova ideia. Então, sempre, né, que necessita haver uma mudança de cultura ou algum outro tipo de mudança dentro da organização, essas mudanças precisam ser patrocinadas pela alta administração para que elas ganhem corpo, né, para que elas tenham uma certa credibilidade, digamos assim, né, para que as pessoas acreditem, né, poxa, se a alta administração está acreditando nessa ideia, legal, é porque o caminho é esse mesmo, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o nosso próximo slide para a gente continuar vendo os fundamentos. Aqui a gente vai ter o fundamento da orientação por processos e informações, que é essa análise do desempenho, levando em consideração as informações disponíveis. Então, a orientação por processos implica essa postura proativa, né, relacionada a essa noção de antecipação e resposta rápida às mudanças. A resposta rápida,
ela vai fazer o quê? Ela vai agregar valor à prestação dos serviços públicos e aos resultados apresentados. Então, orientação por processos, então tem que estar focado nos processos e também nas informações. Quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo me antecipar, ter essa postura proativa e essas mudanças que acontecem, né? Tá interagindo com o ambiente, né? Tá ali com o modelo de gestão novo, tudo está acontecendo. A organização está sofrendo influência dessas mudanças. Eu preciso ter essa orientação para os processos e preciso estar atento a essas informações, para que eu possa me antecipar, responder rápido a essas mudanças e conseguir ainda agregar valor à prestação dos serviços públicos aqui daquele órgão onde eu estou trabalhando. Tá? Outro fundamento é a chamada visão de futuro. O que é, né, você ter essa visão de futuro? Essa visão de futuro ela vai indicar o rumo da organização e a constância de propósitos que a mantém nesse rumo. Né? Então, está relacionada a essa capacidade de estabelecer um estado futuro desejado. Né? O planejamento ajuda a isso. Né? Você visualizar lá na frente o que você quer alcançar, vai permitir que a organização se antecipe às necessidades e às expectativas do cidadão. Então, a organização com visão de futuro, o que ela faz? Ela pensa, ela, sobretudo, planeja, porque você planejar é você se antecipar, né? Você se preparar aí para o que vem lá na frente. Então, ela pensa, ela planeja e ela aprende de forma estratégica. Porque ela sabe exatamente o que ela quer, porque ela tem essa visão de futuro. Então, ela vai aprender de uma forma estratégica e aprender exatamente aquilo que ela precisa para poder ter essa constância de propósitos. Geração de valor é um outro fundamento, que é o alcance de resultados que sejam consistentes. E esses resultados consistentes para as partes interessadas, tanto para a própria administração pública, quanto para a sociedade que vai receber a prestação daqueles serviços. Né? Então, quando se gera valor, há essa possibilidade de percepção da utilidade dos serviços e da credibilidade da própria organização. Então, a sociedade, a administração pública, ela gera o valor e a sociedade, ela vai perceber esse valor. E percebendo esse valor, ela entende a utilidade daquele serviço e ela fala, pô, legal, esse órgão aqui está cumprindo com o papel dele, está conseguindo satisfazer as minhas necessidades como cidadão. Então aqui um último fundamento aqui nesse nosso slide, que é o comprometimento com as pessoas. Melhoria da qualidade nas relações de trabalho. Quem é que faz a administração pública acontecer? São as pessoas, são os servidores. Então eu preciso, né, a administração pública precisa melhorar a qualidade das relações de trabalho. Fazendo o quê? Dando também mais autonomia para esse servidor, porque ele tem mais autonomia, ele se sente mais motivado. Seguindo aqui, a gente vai ter mais um outro fundamento, que é o foco no cidadão e na sociedade. Direcionamento de ações públicas para atender de forma regular. Então, a administração pública, ela precisa de forma regular atender às necessidades dos cidadãos e da sociedade. Tá? Ela tem o dever, a administração pública, ela tem o dever, que é um dever legal, de atender a essas necessidades, né? De dar acesso a todos aos serviços públicos, independente daquela pessoa precisar alguma vez na vida ou não, é
dever legal da administração pública disponibilizar aquele serviço para quando aquele cidadão tiver necessidade daquele serviço, aquele serviço está disponível para ele. Principalmente os chamados serviços essenciais. Esses aqui é que não podem faltar mesmo. Outro fundamento, desenvolvimento de parcerias. Então, é desenvolvimento de atividades com outras organizações que tenham objetivos específicos comuns, né? Então, é como se fosse uma soma de forças. O Estado não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, ele pode desenvolver aí parcerias para atingir um objetivo estratégico, a entrega de um produto ou de um serviço. E quando essas parcerias, pessoal, são estabelecidas, o que é muito importante é que fique bem claro o entendimento das funções de cada parte. Então, as funções das partes, elas têm que ser claras. Cada um ali tem que saber o que precisa fazer, em relação a que precisa prestar contas, tá? Mas desenvolvimento de parcerias aqui no modelo de excelência de gestão pública, ela é fundamental. E a gestão participativa também, que é algo muito importante, que é o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial de cada um. A gestão participativa, ela também confere a chamada autonomia às pessoas para o alcance de metas, dos objetivos. A cooperação, né, é uma palavra que casa muito bem com a gestão participativa, onde existe essa maior autonomia, existe o compartilhamento de informações e também a confiança daquele que delega. E confiança. E cada vez mais a gente vem vendo a participação da sociedade nas ações da administração pública, né? A sociedade sendo chamada a participar, fazendo seja controle social ou a própria participação social, né? Seja o próprio cidadão que pode ir ali, né, cobrar os seus direitos, participar de sessões, né, no próprio legislativo, tem as iniciativas, né, para fazer o orçamento participativo, onde se chamam grupos da sociedade para ajudar a montar o orçamento para um próximo ano. Então, essa cultura da gestão participativa ainda está um pouco devagar, está engatinhando, mas ela tem ganhado força cada vez mais. Então, aqui a gente viu os fundamentos da gestão pública contemporânea. São esses fundamentos que, junto aos fundamentos constitucionais, que são os princípios da administração pública, precisam ali estar presentes na hora da aplicação do modelo de excelência na gestão pública, que é o MEGP, tá bom? Então vamos continuar aqui, que a gente vai ver agora essa figura que vai mostrar para a gente a visão sistêmica do modelo. Nós vimos os fundamentos, agora a gente vai ver o modelo em si, como que ele é aplicado, né? Porque todo modelo, para ser aplicado, ele precisa de métodos. Os métodos precisam ser aplicados quando você vai utilizar algum tipo de modelo. Então, métodos, instrumentos de gestão adequados, nesse caso, aqui o instrumento é o modelo de excelência em gestão pública, para poder, então, a administração conseguir aplicar, né, o que ela quer ali para trazer excelência aos seus serviços. E aqui a gente vê que as dimensões, que no modelo de excelência de gestão pública existem dimensões. E essas dimensões estão representadas nessa figura, que é uma figura que a gente vê que existe
uma interatividade entre os blocos. Então a gente já vê aqui uma comprovação de que o modelo ele é com um pensamento sistêmico, porque a gente vê a gente tem uma visão sistêmica dele aqui, a gente vê que os blocos com suas dimensões interagem entre si, tá? Então aqui também para vocês tirarem um print, tá, dessa figura que ajuda aí também vocês a guardarem quais são as dimensões dentro de cada bloco, porque a gente vai ver agora cada um desses blocos com as suas dimensões, o que cada uma significa, qual é o papel de cada uma dentro desse modelo, tá bom? Então, bloco 1, a gente vai ter a governança, estratégia e planos, público-alvo e o interesse público e a cidadania. No bloco 2, as pessoas e os processos. No bloco 3, os resultados. E no bloco 4, a informação e o conhecimento. Então, vamos lá ver o que diz para a gente as dimensões do bloco 1. E a gente começa com a governança, né? A governança pública. O que é a governança? É essa capacidade e as condições internas ao governo para que ele consiga exercer as suas competências e alcançar os seus objetivos. Então, a governança vai tratar dos aspectos políticos, técnicos, financeiros, dos aspectos gerenciais também, né? Porque todos esses aspectos aqui, eles estão relacionados com a capacidade de implementação das políticas públicas pela administração pública. Então, a gente fala de governança, a gente fala dessa capacidade técnica de implementar as políticas públicas. Lembrando também que nós temos aula específica sobre tanto governança corporativa quanto governança pública também. Tá? Então, a gente não vai entrar muito no detalhe do que é a governança aqui, mas vocês podem ir lá assistir a aula de governança pública, que a gente trata do assunto com mais detalhe. Uma segunda dimensão que a gente tem no bloco 1 é a estratégia e planos, que são esses processos formais de formulação e implementação da estratégia. Porque a estratégia ela deve atender aos objetivos, metas e aos planos articulados. A estratégia ela precisa ser formulada a partir dos resultados institucionais que se pretende alcançar. Então, eu só consigo desenhar, né, uma estratégia, que é o rumo que eu quero tomar, o caminho que eu quero seguir, se eu souber o que eu quero alcançar, né? Então, para eu sair de um ponto A e chegar lá no ponto B onde eu quero, eu traço uma estratégia. E essa estratégia, ela é composta de um plano, né? Dentro desse plano, eu vou ter todas as ações que vão me levar do ponto A, que é onde eu estou, até o ponto B. Então, se eu não souber o que eu quero alcançar, eu não vou conseguir construir uma boa estratégia. Então, estratégia e planos é uma dimensão aqui também do modelo de excelência em gestão pública, dentro desse bloco 1. Dimensão 3 é o público-alvo. Práticas gerenciais, elas devem ser direcionadas ao relacionamento do órgão-entidade com a sociedade. Porque essa relação órgão-entidade com a sociedade, ela abrange a própria imagem da instituição, a imagem institucional, que é o quê? O que é o conhecimento que a sociedade tem sobre esse órgão e o que esse órgão oferece para ela, como atendimento das necessidades que ela tem, tá? Então, público-alvo é uma dimensão. Outra dimensão aqui, a última do bloco 1, é interesse público e cidadania. Observância do interesse público, do regime administrativo, a participação e o controle social também. Tá? Então, aqui a gente tem as dimensões do MEGP dentro do bloco 1. Agora a gente vai ver as dimensões no bloco número 2, que são duas dimensões só. São as pessoas e os processos. Pessoas
sistemas de trabalho precisam ser estruturados e sistemas de trabalho que considerem as competências das pessoas, os requisitos técnicos, tecnológicos e logísticos que sejam necessários para a execução dos projetos, dos processos institucionais. Então, quando trata de pessoas, vai tratar e desse sistema de trabalho estruturado, vai ser necessário que haja o quê? Capacitação e também desenvolvimento dessas pessoas, desses servidores, e a garantia de que o ambiente de trabalho seja um ambiente seguro, humanizado, saudável, e aqui a gente vê muito questões de qualidade de vida no trabalho, né? Seja todo um ambiente de trabalho que seja motivador, que promova bem-estar e onde as pessoas, né, os servidores, eles se sintam realmente motivados para poder encarar aí esse novo modelo de gestão que é galgado aí na qualidade, na excelência, né? Que ele entenda, para que ele possa entender que ele precisa atender, desempenhar as suas atividades com excelência para que os serviços públicos sejam prestados também com excelência. Tá? Então, dimensão das pessoas e veio a dimensão agora dos processos. Processos finalísticos e de apoio adequadamente estruturados, ou seja, processos que realmente funcionem, né? que possam assegurar um alto desempenho institucional. A instituição, o órgão, ele só vai conseguir desempenhar o seu papel, prestar os serviços, se os processos forem estruturados. E esse alto desempenho não é pontual. O grande objetivo é que o órgão ele tenha um alto desempenho de forma permanente. Esse alto desempenho ele seja permanente, ele seja contínuo. Tá? Então aqui a gente viu as dimensões do bloco 2, a gente vai para a dimensão do bloco 3, que é uma dimensão só, não menos importante por causa disso, mas é a dimensão dos resultados. O investimento nas demais dimensões deste modelo, ou seja, lá das dimensões do bloco 1, 2 e do 4 que a gente vai ver, deve gerar os resultados esperados para a sociedade, o mercado e o próprio setor público. Por isso que é importante a dimensão dos resultados, porque a partir da avaliação desses resultados que vai ser possível estabelecer correções nos processos, caso necessário, ou então tornar algum processo que está positivo, que está ok, em um processo padrão, mas um processo que vai se buscar aí uma melhoria contínua. Ele está funcionando, mas ele pode ser melhorado, então vai ter essa melhoria contínua. Tá? Então é imprescindível a dimensão dos resultados, porque se você está investindo nas outras dimensões, como que você vai saber se elas estão funcionando? Por isso você precisa fazer essa avaliação dos resultados. E aqui última dimensão, que fica no bloco 4, é a dimensão da informação e do conhecimento. A organização ela precisa ter capacidade de gestão das informações e também dos conhecimentos. A gestão pública de excelência ela deve contemplar a implementação então de processos onde seja possível a identificação, o desenvolvimento, a geração, a proteção e o compartilhamento do conhecimento. Nós falamos lá no primeiro bloco, né? Não adianta de nada a organização ela fazer uma gestão do conhecimento ela criar conhecimento se ela não sabe o que faz com esse conhecimento. Então, ela precisa de processos que permitam identificar, desenvolver, gerar, proteger e compartilhar
esse conhecimento com as outras dimensões, né? Para que a dimensão lá do bloco 3, que a gente viu resultados, apresente, então, resultados favoráveis, resultados positivos, tá bom? Então, aqui a gente termina essa parte teórica, né, dos assuntos que a gente precisava abordar em relação à excelência e qualidade nos serviços públicos, e a gente vai fazer agora algumas questões. Tá? Uma questão aqui da Quadrix de 2022, de certo e errado, que diz o seguinte: quanto à gestão da qualidade é um modelo de excelência gerencial, julgue o item. E diz: a elevação do padrão dos serviços prestados ao cidadão e o estímulo à participação dos cidadãos no processo de melhoria do atendimento são os desafios do modelo de Gespública. E essa questão aqui, ela está super certa, né? As organizações públicas que adotam esse modelo de gestão, que é o modelo de Gespública, buscam sim melhorar o atendimento ao cidadão e estimular também a participação da sociedade, seja participando ativamente ou fazendo o que se chama de controle social. E isso é uma forma, sim, de melhoria no atendimento, melhoria da qualidade, é uma forma de alcançar a excelência nos serviços públicos. Então, questão correta, bem fácil ela. A gente vai fazer agora uma questão de múltipla escolha, de 2023, que diz o seguinte: já muito disseminada na iniciativa privada, a ideia de qualidade tem sido incorporada à esfera pública nas últimas décadas, devagar, mas tem sido, né? Então, há vertentes que consideram o cidadão como cliente, enquanto receptor de serviços públicos. E segundo essa abordagem, que é a abordagem lá que a gente falou, né, do cliente cidadão ou do cidadão cliente, tanto faz, diz que qualidade no setor público pode ser entendida como o quê? E aí vem, letra A: atender às demandas que a sociedade apresenta aos governos por ela eleitos, pensando na maioria e não em todos. O que está errado aqui? É esse pensando na maioria e não em todos. Por quê? A administração pública, ela tem que atender às demandas de todos e não de uma maioria, né? Porque quando você fala maioria, você rotula, você coloca um grupo ali dentro de uma determinada caixa. Aqui todos são todos mesmo, sem exceção, tá? Então, essa alternativa A, ela está errada por isso. Letra B: a extensão das relações contratuais no fornecimento de serviços públicos entre o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Qualidade no setor público pode ser entendido como isso, essa extensão das relações contratuais? Está errada, né, pessoal? Não tem nada a ver isso daqui. A qualidade, ela é medida pelo quê? Pela satisfação das necessidades da sociedade, dos cidadãos, e não pela extensão das relações contratuais. Para satisfazer essas necessidades, a administração pública, ela até pode, né, e faz constantemente, contratos. Ela estabelece essas relações contratuais, mas não vão ser essas relações que dizem o que é qualidade no setor público, tá? É apenas um instrumental. Qualidade no setor público pode ser entendida como satisfação das necessidades da sociedade. E essa satisfação feita aí com excelência. Então, letra B errada, a gente vai para a letra C. A intervenção estatal na administração privada buscando a racionalização dos processos. Qualidade não possui relação com intervenção de Estado na esfera privada, tá? Então, errada. Letra D: garantia de eficiência e eficácia na produção, uma vez que se procura o aumento de custos e a complexidade contínua dos processos. Também está errada. E por que está errada? Excelência e qualidade nos serviços públicos, o objetivo é satisfação das necessidades da sociedade, utilizando o menor custo.
né, ao menor custo possível. Então, não pode ter aumento de custos, né? Se está aumentando custos, alguma coisa está errada. E complexidade contínua dos processos não é complexidade, né? É a melhoria contínua. Então, errada a questão, é a alternativa, desculpa. O que sobra para a gente é a letra E, que a gente já vai marcar aqui, mas a gente volta lá para ler aqui o finalzinho para a gente ver se faz sentido com essa letra E. Segundo esta abordagem, a qualidade no setor público pode ser entendida como satisfação das necessidades e expectativas dos cidadãos, ok, supondo ainda redução dos custos, perfeito, e melhora permanente, ou seja, melhoria contínua dos processos de acordo com as exigências, as necessidades da sociedade. Então, letra E está perfeito. Satisfazer necessidades, melhoria contínua de processos e redução de custos são aí os principais indicadores para medir a qualidade no setor público. Então, resposta à letra E. Vamos aqui para a nossa última questão, uma questão de 2022 que diz o seguinte: na área da administração pública, a qualidade está relacionada com a questão da cidadania. São princípios para a gestão da qualidade. Vamos lá na afirmativa 1. As ações de desbloqueio gerencial. Bom, esse termo aqui não é um conceito de gestão da qualidade. Então, essa afirmativa aqui ela é falsa, não tem nada a ver. Afirmativa 2, desenvolvimento dos recursos humanos. É um princípio para a gestão da qualidade? Sim, isso aqui está correto. Porque desenvolver os recursos humanos é capacitar, é desenvolver as pessoas, que é uma das dimensões lá do modelo de excelência de gestão pública que a gente viu, né? E essa capacitação e esse desenvolvimento prepara esse servidor para desenvolver as suas atividades da forma que precisa ser, né? Melhorar continuamente os processos e então o serviço poder ser prestado com qualidade. Afirmativa 3, a identificação dos clientes internos e externos. Correto também. A qualidade exige aí que a administração pública faça essa interação. Lembram do pensamento sistêmico, da visão sistêmica? Existe uma interação com os clientes internos e com os clientes externos também. Então, é um princípio para a gestão da qualidade. Você precisa entender as partes interessadas nos serviços para que você possa prestá-los com excelência e com qualidade. E afirmativa 4, a avaliação da satisfação dos clientes é uma forma aí, né, de saber se tudo está acontecendo de forma positiva. Então, se o cliente ele está satisfeito, quer dizer que os processos estão funcionando. Podemos melhorar, mas estão funcionando. Se o cliente não está satisfeito, né, ele tem uma visão negativa aí disso, precisa fazer algum tipo de correção. Resultados, né, avaliação de resultados, pode ser feita através da avaliação da satisfação dos clientes, é também uma dimensão lá do nosso MEGP, o nosso Modelo de Excelência em Gestão Pública. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? É correto que se afirme em que? Na afirmativa 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, letra A. Fechou aqui a questão. Então é isso, pessoal. A gente encerra, né, esse segundo e último bloco da nossa aula de excelência e qualidade nos serviços públicos e a gente se vê na próxima aula.